Um tio muito querido que eu tenho, não tem muito tempo, infartou e por pouco escapou com vida. Ao voltar ao médico, recebeu rigorosas orientações de se tornar mais ativo e de seguir um plano alimentar mais saudável. Infelizmente, ele não está seguindo essas recomendações. E o que faz com que ele, apesar de ter agora o conhecimento racional do que ele precisa fazer para não voltar a passar mal, que faz com que ele não siga essas recomendações. Vou citar Keller e Baker, um trabalho bem legal sobre o comportamento de 2016. Eles mencionam que o conhecimento racional não é suficiente para provocar uma mudança de comportamento. Ainda que a gente veja, que nós vejamos que a conscientização sobre os benefícios da atividade física talvez tenha aumentado um pouco a prática da mesma, só a conscientização sozinha parece não estar alterando o comportamento da sociedade, o comportamento da população, fazendo com que ela se torne mais ativa. E, muito possivelmente, porque os recados que a gente dá de atividade física faz bem à saúde, ou o que eu gosto muito de falar, sedentarismo é veneno, esses recados não são suficientes para alterar um comportamento. São recados não palpáveis, que a pessoa olha e talvez ela veja um prejuízo. O sedentarismo é veneno, mas é veneno daqui a muito tempo. Esse prejuízo que ele visualiza lá na frente não impacta o que ele vai escolher fazer nesse momento. Não impacta o fato dele olhar para um sofá confortável e escolher sentar naquele sofá e fazer uma maratona de séries em vez de sair para fazer uma caminhada. Então, como a gente pode fazer, seria importante como estratégia para que a gente consiga, e aqui eu me coloco hoje numa missão, quase que uma empreitada que eu sei que é de muitos profissionais de educação física e que a gente tem que continuar e bater forte, e eu estou aqui porque eu procuro soluções melhores para isso e venho estudando um assunto e algumas vezes caem nas minhas mãos algumas informações interessantes. Por exemplo, o artigo agora de janeiro de 2020 do John Speakman, e que ele é taxativo na necessidade de alteração do ambiente. O próprio Lieberman, no trabalho de 2015, fala que nós precisamos, ele tem um termo em inglês que a tradução literal seria cutucar, nós temos que mexer no ambiente de maneira que o ser humano seja cutucado, ou mesmo impelido, que seria a tradução também literal, a se tornar mais ativo. Então, essa mudança de ambiente, se a gente analisar, por exemplo, o que aconteceu com o cigarro. Um trabalho publicado semana passada, de uma autora que fala muito de atividade física e saúde, Ili Min, que está na Harvard Medical School. Está uma graça no inglês, né? Melhor tentar não falar essas coisas. Mas essa pesquisadora renomada, que está envolvida com a maior parte dos papers que falam de atividade física e de saúde, na introdução dela, e a introdução é aquele momento que o autor usa a informação para justificar a lacuna que ele identificou para poder fazer a pesquisa que ele quer, ela fala da diminuição do tabagismo do mundo. E ela coloca um ponto muito interessante que ajudou essa diminuição. Que ponto é esse? Proibição de fumar em ambientes fechados. Se você desse a escolha para a pessoa, falasse para ela que é educado, ou que faz mal, pior, que faz mal você fumar em ambiente fechado, porque você está fazendo uma pessoa que não fuma absorver aquela substância. Só isso não seria suficiente. Quando você gera a proibição, a pessoa não tem o que fazer. Essa proibição é a mudança do ambiente. Porque ela, por si só, ela obriga a pessoa a sair daquele lugar para fumar. E muitas vezes ela não vai ter tempo para fazer isso, ou vai estar num lugar que ela não vai conseguir sair para fumar. Hoje nós temos lugares que tem os fumódromos. Hoje você vê que as pessoas não fumam mais dentro de carro, em sua maioria, claro, ainda tem gente que fuma, mas essas medidas, elas forçam a pessoa a um determinado comportamento, no caso, o uso de cigarro. E, claro, teve outras coisas, parece, tem uma informação num site que eu vi outro dia, que 33% da queda do fumo na década de 2000 estava associada à retirada das propagandas de TV e rádio. Isso também é uma mudança de ambiente. Você não está sendo mais bombardeado por aquela informação, seu ambiente que você vive
não tem mais aquilo te instigando o tempo todo a fazer. Você que gosta de fumar, está olhando como quem gosta de beber uma cerveja ou comer um hambúrguer e está com fome e vê um anúncio de um hambúrguer na televisão, automaticamente vai querer, é o ambiente empurrando ele. Claro, mexendo com o seu emocional, e aí é um ponto que a gente poderia entrar, mas eu vou me abster de falar um pouco sobre isso hoje. Mas essas mudanças em relação ao cigarro fizeram com que, provavelmente são as mudanças que esses autores, né, a Emmeline, o próprio a Barker e o Kelly, eles também mencionam isso, são mudanças que fizeram com que o tabagismo diminuísse, que tem um impacto espetacular, porque o tabagismo é o segundo fator de risco para a doença cardiovascular. Então a gente tem uma queda de morte por doença cardiovascular, apesar de ainda ser uma das maiores causas mundiais de morte. Se não me engano, hoje, a segunda maior causa de morte. Então, essa mudança, estou mais uma vez me repetindo, falando aqui do ambiente, do ambiente, do ambiente. Porque essa mudança do ambiente, aí eu vou dar uma inferida numa visão minha, que eu acho que aconteceu, a partir do momento que eu tenho uma mudança que me impele a não mais fumar, que ajuda a diminuição do tabagismo. A partir do momento que eu tenho junto com isso sim uma conscientização, uma geração que nasce com uma cabeça mais saudável, eu começo a formar as tribos não fumantes. O fumante deixa de ser aquele cara que era esperto, que era malandro, que era legal, era bacana, pô, o cara fuma, esse cara, ele é sinistro. Então, pô, eu vou fumar também. Isso é a história da tribo. Então, hoje as tribos de fumantes, o fumante já não é mais visto de uma maneira, pela maioria das pessoas, essa é uma visão particular, posso estar redondamente enganado, mas é o que eu vejo no meu dia a dia, você não tem mais aquela coisa de, pô, maneiro, esse cara fuma. Não é. Pô, cara, você tá fumando? Então, hoje se tornou uma coisa feia. Então, e isso tudo está intimamente ligado à nossa natureza biológica. Isso é formação de tribo e ser empurrado pelo ambiente. Eu estou usando o exemplo do cigarro para a gente poder chegar na atividade física. Porque nós precisamos começar, e aí é óbvio, quando eu falo nós, eu estou falando da sociedade. Nós, professores de educação física, precisamos mandar a mensagem, aí sim a mensagem de sedentarismo é veneno, e repeti-la, para que autoridades possam entender, e aí sim, quais são as estratégias que eu vou empurrar, porque só falar para a pessoa que sedentarismo é veneno não é suficiente para gerar uma mudança de comportamento. A necessidade de você criar estratégias, como o próprio Speakman fala no artigo dele, que você restringiria a utilização de elevadores para aquelas pessoas que precisam. Só vai usar o elevador quem, por exemplo, é cadeirante. Se você tem condição de subir 2, 3, aí poderiam ser medidas restritivas até determinados números de andares. Isso é só um exemplo. O que eu gostaria, inclusive, é que ao terminar de assistir esse vídeo, você fosse nos comentários ou no direct, mandasse mensagem para a gente com ideias de mudança de ambiente. Será que, não sei, seria obrigado espaçar mais os pontos de ônibus, para as pessoas seriam obrigadas a andar mais? Será que isso poderia ser uma solução? Pensei isso aqui agora, não estava no roteiro do vídeo, mas enfim, deem suas ideias aqui. E eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que se a gente começar pela mudança do ambiente, junto com a nossa conscientização, para começar a tentar gerar tribos. Olha, exemplos maravilhosos que a gente tem de praticantes de atividade física. O CrossFit é um exemplo espetacular. As pessoas entram ali naquele negócio e elas têm um nível de aderência absurdo. Academias de ginástica, as atividades coletivas, tem professor. Outro dia eu ouvi uma aluna falando, o professor, Deus no céu, o professor na terra. E até tinha uma brincadeira que ela falava, tudo posso naquele que me fortalece, fazendo uma referência bíblica, uma pessoa religiosa, mas também se referindo ao professor, porque ela treinava com ele, ela se tornava mais forte fisicamente e mais saudável, porque ela fazia o treinamento com ele. E a gente vê algumas tribos, para as pessoas que são da educação física, que vinham no meio da academia, e aqui parece que todo mundo faz atividade física, a gente se engana quando a gente acha que a bolha que a gente vive é a realidade da sociedade, e não é. Então, para quem vive nesse meio, facilmente vai identificar essas tribos. Como é que a gente faz para criar uma tribo maior, para criar uma
eu diria até uma emoção maior para atingir mais as pessoas, para que a gente chegue ao ponto de olhar para alguém que é sedentário com preconceito, como hoje se olha para alguém que fuma cigarro com preconceito. Quais seriam as estratégias? Eu estou como se estivesse iniciando uma campanha, né? Mas de certa forma é uma empreitada minha, de vários amigos meus, eu podia citar vários nomes aqui, hoje eu vou me abster de citar nomes para não gerar nenhum ciúme de um lado e de outro, mas eu tenho iniciativas acontecendo nesse momento, que a conversa não para de... A gente não para de se falar, eu e uma série de pessoas, o que a gente pode fazer realmente para atingir as pessoas. E aí, outro dia eu dei um exemplo numa das minhas conversas com meus amigos, que está até numa das palestras minhas que foram canceladas por conta do coronavírus, que é a minha visão sobre o que é uma nova abordagem do treinamento funcional. Inclusive, eu escrevi um capítulo do livro que deve ser publicado em breve, um capítulo sobre essa nova abordagem no livro de Atividade Física e Saúde. E o exemplo que eu usei numa dessas conversas, só antes, um parênteses, quando eu falo olhar com preconceito para um sedentário, olhar com preconceito para o fumante, talvez eu não tenha sido muito feliz na maneira de me expressar. Falando, olhar e falar assim, pô, aquele cara não faz parte de uma tribo legal, é isso que eu quero dizer. Esse comportamento não é legal, esse comportamento não é um comportamento que eu vejo como exemplar. Isso não é um exemplo para mim. O exemplo para mim é um cara que é ativo fisicamente, o exemplo para mim é um cara que não fuma. A gente já tem isso em relação ao cigarro. Então, voltando aqui na questão da visão, o exemplo que eu citei, um comercial da Apple, da década de 80, não lembro exatamente agora o ano. Se entrar aqui no YouTube rapidamente, eu poderia ver, algumas pessoas vão identificar rapidamente. E esse comercial, ele fala de várias pessoas geniais que você pode concordar, que você pode discordar, mas você não tem como ignorá-los. E essas pessoas são pessoas que mudam o mundo. Ele dá exemplos como Einstein, por exemplo, e vários outros. Eu poderia aqui falar inclusive da minha preferência musical, né? Beethoven, Mozart, Ravel, pessoas que através da música fizeram coisas espetaculares. Você pode até não gostar de Beethoven, mas você não tem como ignorar que ele existiu e que ele foi um gênio. E esse comercial da Apple não fala de computador. Ele fala só de você fazer parte de um movimento diferente, de uma tribo diferente. Eu não tenho essa resposta de como fazer isso na atividade física, mas eu adoraria que a gente conseguisse entregar para o mundo a atividade física como essa tribo diferente, como a Apple faz, né? Que ela evangeliza as pessoas. Como é que a gente faz para evangelizar as pessoas na atividade física? Esse é o meu desafio para todos nós profissionais.